Agora gostaria de convidar, depois que tiver todas as apresentações, a Júlia, um momento de debate, que vai nos brindar sobre a importância das associações na visão do paciente. A Júlia é cirurgiã dentista, com pós-graduação em saúde da família e atuante no SUS desde 2001. Ela é fundadora, presidente e membro do Comitê Científico da Lende, membro do Conselho Editorial da revista BCD em Foco. Ela é representante da Lende na Biored Brasil e na Aliança Latina, rede a qual a Lende se destacou entre as top 10 por 2 anos consecutivos. Quase. Membro titular da Comissão Intersetorial de Atenção Básica do Conselho Nacional de Saúde pela Biored Brasil. Por favor, Júlia. Pode usar esse aqui? Alô. Bom dia, gente. Bom dia a todos. Bom dia, doutora Marta, doutora Luciana, Bel. Muito obrigada pelo convite em participar aqui junto com vocês mais um ano, né? Estamos juntos desde o primeiro FOPAD. E é uma grande honra ter essa parceria e a gente está trabalhando sempre juntos em prol do paciente, que é o nosso objetivo, né? Bom, gente, a doutora Marta me convidou para falar da importância das associações na visão do paciente. Eu sou uma sobrevivente da doença de Crohn. Eu costumo falar que eu sou sobrevivente porque eu já tive uma complicação muito grave da doença. Lá, quando eu tive o meu diagnóstico em 1997, e eu quase perdi a vida por conta da doença de Crohn. E, desde então, eu tenho me dedicado a estudar a doença, porque eu queria conhecer o que era aquilo que quase tinha me matado. E, quando esse conhecimento se tornou muito grande, né, assim, no sentido de que eu fui aprendendo, quanto mais a gente estudava, mais descobria que olha, eu tive isso, então foi por causa da doença, olha, eu não sabia daquilo. E eu comecei a observar que os pacientes que estavam iniciando essa jornada, assim como eu, a gente não tinha muita informação. E também comecei a observar que, nos grandes centros, existem associações, existem grupos, as pessoas se encontram nos ambulatórios de doença inflamatória intestinal, trocam experiências, e elas aprendem muito entre si. E aí que veio a ideia de fundar a primeira associação de pacientes de doença inflamatória intestinal, que foi no interior, né? A Lende está no interior de Minas, bem no interior mesmo, e às vezes as pessoas falam, mas por que no interior? Gente, no interior tem todas as dificuldades que quem está aqui na capital tem. Mas lá ainda está longe, não tem especialista, não tem exame, tem distância geográfica, é uma série de problemas. E a gente juntamos um grupo e fundamos a associação exatamente por isso. Então, por isso, a Lende é uma associação que está no interior do Brasil. E, pensando no paciente, né, a gente sabe que, quando a gente recebe um diagnóstico da doença inflamatória intestinal, seja ela Crohn ou qualquer outra retocolite ou uma doença crônica, muitas das vezes o paciente ele se sente sozinho. Por isso que eu coloquei essa foto aqui. Isso aqui era como eu me sentia. Parecia que eu estava sozinha no mundo, sabe? Quando está tudo escuro, que você olha para o lado e fala, meu Deus, e agora? Porque eu não tinha nada, eu não conhecia ninguém. Você está sozinho, você acaba de receber um diagnóstico. E é assim que o paciente se sente. O paciente tem pouca informação, ele tem medo, está com dor, começa a se sentir inseguro, ele começa a negar a doença e a gente começa a falar, não tenho nada, é da minha cabeça, vou fazer tal coisa que eu vou melhorar. Enfim, a gente começa a querer negar a doença. E também chega aquele ponto de você se conformar. Eu me conformei que a minha vida é com dor, eu me conformei que eu tinha que aprender a conviver com aquilo, que aquilo ali fazia parte de uma doença que não tinha cura, então também os meus sintomas não tinham cura, porque ninguém me falou que existia remissão, ninguém me falou nada. E um paciente, quando ele descobre, é assim que ele se sente. E aí o paciente começa também a se sentir absolutamente sozinho. Sozinho nesse universo, porque não tem com quem compartilhar, não tem alguém que entenda o que a gente está sentindo. E, a partir desse cenário, e eu vou falar por mim, mas eu sei que muitos pacientes que a gente convive fazem isso, a gente começa a tomar decisões equivocadas. A gente faz muita coisa que não deveria fazer.
a gente come errado, a gente se automedica, a gente abandona tratamento, a gente nega doença, enfim. Eu costumo dizer que esse início da jornada ele é muito difícil exatamente por conta disso. E aí eu falo sempre que o paciente ele precisa encontrar algum lugar que coloque ele no centro. E esse lugar pode ser uma associação de pacientes, óbvio, mas também uma equipe que te coloque no centro, ou um médico que te coloque no centro do cuidado. O que o paciente precisa é ser colocado no centro do cuidado para que ele possa conviver de uma forma mais harmoniosa com a sua patologia. E aí, eu costumo dizer que o que mais coloca o paciente no centro do que uma associação de pacientes, né? Uma associação. A associação, gente, ela é a reunião de um grupo de pessoas que tem um objetivo em comum. No nosso caso, a saúde com a doença inflamatória intestinal. E, normalmente, essas associações elas vão oferecer suporte, informação, a defesa dos direitos dos pacientes, e elas promovem a qualidade de vida e o bem-estar dos pacientes. A gente acabou de ouvir a Sui falando aqui o quanto aquele grupo é engajado, é envolvido, o quanto é importante acolher aquelas pessoas. E aí esse é o papel de uma associação de pacientes. Então, eu costumo dizer que a associação ela existe para acolher, para abraçar e para fazer a gente se sentir parte dela. E por que essas associações elas são tão importantes, né? A primeira coisa é que ela vai poder melhorar a vida dos pacientes. Ela melhora como? Orientando, trocando informação. Essa questão da gente ter com quem conversar, ter com quem contar, isso é muito importante para a gente. Ela também promove o empoderamento do paciente. O que é empoderamento, gente? Empoderar é dar o poder para aquele paciente. A partir do momento que você conhece o que você tem o poder de escolha diante das opções que estão à sua frente. Inclusive o poder de abandonar o tratamento. Mas também você tem o poder de saber as consequências disso. E quando a gente sabe de tudo, quando a gente fica empoderado, a gente pode sentar com a nossa equipe de saúde, discutir qual a melhor estratégia. No meu caso, doutor, acho melhor dessa forma, uma medicação endovenosa, uma medicação para aplicar. Tem gente que não consegue se auto-aplicar, prefere ir lá e tomar. Então, você tem o poder de discutir e de tomar decisões à frente da sua saúde. A associação também ela promove a navegação pelos sistemas de saúde. A Sui acabou de falar, um paciente, quando chega, ele vai para onde? A maioria, gente, quando você tem um diagnóstico, você não sabe nem por onde começar. A gente não sabe nem que a medicação é gratuita. Muita gente não sabe disso. E se sabe, onde que eu vou conseguir? A gente fica assim, ó. Então, tem que ter alguém que meio que pega na sua mão e te orienta. O primeiro lugar, você vai em tal lugar, depois você vai em tal. Isso é navegar. Isso é ensinar o caminho. E também a associação tem o poder de influenciar em políticas públicas, porque ela é um representante daquele grupo de pacientes e que pode pensar em políticas públicas para melhorar a vida dos pacientes em geral. Eu costumo dizer que quando a gente se envolve e quando a gente tem um recém-diagnóstico, você está ali como se fosse uma lagartinha, né? E participar de uma associação de pacientes e participar, saber sobre a sua patologia, faz com que a gente se transforme depois e acaba virando uma borboleta. E essa borboleta ela vai sair por aí, pousando em outros lugares e levando informação a outras pessoas. E eu costumo dizer que conviver com a doença, mas sabendo o que a gente tem e sabendo o caminho que a gente deve seguir, é como essa transformação aqui que a gente sofre. Bom, vou falar um pouquinho aqui do que a gente faz lá na Alende, até para inspirar vocês, e eu peguei o nosso caso como exemplo, mas, obviamente, que muitas associações fazem coisas parecidas e com os mesmos objetivos. Mas a associação, primeiro, ela promove o acolhimento, que é o que a Sui falou, né? Então, a gente promove o acolhimento do paciente, a gente acolhe, orienta, ensina todas, entende essas dificuldades enfrentadas pelo paciente, porque quando você conhece a dificuldade enfrentada, você tem que pensar numa solução. À medida que você pensa, vê uma dificuldade, fala, meu Deus, mas o que a gente pode fazer para melhorar isso? E uma associação ela não pensa
na Sui, na Alessandra. Ela não pensa na pessoa, ela pensa no grupo. Então, tudo que a gente faz é pensando no objetivo para melhorar a vida de todos. Ela também pode, a associação ela também promove educação de pacientes, familiares, profissionais de saúde, para a melhoria do atendimento e o acompanhamento das pessoas com DI. Ela vai também fazer a divulgação das doenças inflamatórias e a sensibilização da sociedade para a causa, porque quando a gente sensibiliza, as pessoas agregam e vêm trabalhar conosco. E ela também pode trabalhar em advocacy, que é a construção de políticas públicas, né? É a sensibilização do poder público sobre as nossas necessidades e o que a gente precisa que melhore no cenário. Então, mostrando aqui rapidamente, eu já falei o objetivo, como é cada um, mas o acolhimento do paciente. Isso aqui é uma foto, todos somos pacientes nessa foto. Isso aqui foi do ano passado, no nosso congresso da Alend, que, aliás, a semana que vem, eu estou aqui hoje, mas sábado que vem estaremos lá em Caratinga fazendo o nosso congresso também. O paciente, gente, quando a gente acolhe, a gente primeiro faz uma escuta sem julgamento. Você não tem que julgar, porque aquela é a experiência daquela pessoa. Então, aprende a ouvir, a acolher aquela pessoa, entender o que ela está querendo dizer e o que ela está enfrentando. Né? A gente faz reuniões presenciais e online, porque, às vezes, tem gente que está longe, que quer participar. Então, por que não fazer uma reunião online? Convidar as pessoas para bater papo ali dentro da internet. Pessoalmente, é maravilhoso que a gente pode se abraçar, mas isso é uma ferramenta também. O acolhimento ele pode ser feito por telefone, pelo WhatsApp, através de visitas domiciliares. Quantas vezes a gente sabe que tem um paciente que está hospitalizado ou que está em casa se sentindo muito mal, e por que não fazer uma visita para essa pessoa, ouvir essa pessoa, ver as necessidades e o que a gente pode fazer para ajudar essa pessoa. E a gente também promove encontros de pessoas com doença inflamatória intestinal. E quando a pessoa está bem acolhida, é assim que a gente fica. A gente se sente amigo, a gente quer abraçar, a gente quer ficar junto o tempo todo, e até me emociona quando eu lembro disso, porque é muito gostoso quando a gente está junto. E quando a gente acolhe o paciente, o que o paciente vai ganhar com isso é aceitação, coragem, amparo e tranquilidade para enfrentar a jornada dele. Então, o paciente que se sente acolhido, ele muda a sua visão e como que ele encara essa doença. Aqui algumas fotos, né? Eu coloquei para divulgação das DIs, eu coloquei ali, aqui, divulgação em espaços públicos. Como a Sui falou, que vocês fazem aqui o Maio Roxo, a gente adora fazer tenda lá na nossa região. A gente viaja, monta tenda. Tem alguma foto de tenda? Tem aqui, ó, aquela ali, de cima. Aquilo ali é tenda, gente. A gente põe no meio da rua, distribui panfleto e para o povo na rua. E olha que a gente já teve casos de pessoas que foram diagnosticadas porque passou numa tenda dessa. Porque, às vezes, tem um sintoma, nunca imaginou, e chega no médico com um panfletinho e fala, doutor, estou sentindo essas coisas, será que eu não tenho isso aqui, não? E já aconteceu muito de pacientes serem diagnosticados porque estavam presentes e receberam informação. A gente já fez flash mob na rua, equipe, assim, está todo mundo andando, de repente, pá, todo mundo começa a dançar no meio da rua, todo mundo para, e a equipe está toda panfletando para chamar atenção mesmo, nós queremos chamar atenção. Iluminando coretos, ali também tem distribuindo panfleto, fazendo pedalada, tudo que vocês puderem pensar, que tem oportunidade de chamar atenção para a DI e falar com a gente, vão fazer, vão. Porque é isso, é sobre isso, a gente tem que aprender a chamar atenção. E por quê, né? Eu vou falar daqui a pouquinho o que essa divulgação vai voltar para a gente. Conseguir espaço em mídia, aqui eu coloquei só algumas fotos de programas de entrevistas, na rua e em auditórios, enfim. Quando a gente consegue espaço na TV, rádio, jornal, internet, o que quer que seja, a gente também está divulgando a doença. Aqui um pouco do nosso trabalho no digital, né? Então, a Alend é muito forte na rede social. A Alessandra, que está aqui com a gente, vocês vão ouvir uma palestra dela, ela é a nossa diretora de comunicação, é quem está sempre ali publicando e fazendo tudo para a Alend. Né, Ale? Obrigada. Está publicando agora, diz ela. Bom, então a gente faz lives, a gente tem todas as redes sociais, a gente tem site, tem blog, tudo isso para levar informação segura. E o que essa divulgação vai reverter, vai voltar para o paciente?
ela vai promover o diagnóstico precoce, que eu expliquei para vocês, promove a empatia, as pessoas começam a parar de julgar a gente. Porque eu vou falar de uma coisa que acontecia comigo. Hoje eu estou bem agora. Quem tem DI aí sabe do que eu estou falando. À noite eu estou péssima. Vem uma crise, vem uma dor, vem uma diarreia, enfim. Ou amanhã cedo, aí a pessoa olha para você e fala, mas ontem você estava boa, o que é isso? É porque não entende, gente. Ela está julgando com o conhecimento dela. Quando eu falo que eu estou fraca e que eu quero ficar deitada, porque eu não estou aguentando, eu estou exausta. E as pessoas estão achando que a gente está com preguiça, não é fadiga, e fadiga não é preguiça. E quando eu via esse tipo de coisa, e a gente publica muito sobre isso, sobre, enfim, o que a gente sente, imagina você estar lá, você viu uma coisa que tem a ver com a sua rotina, publica, compartilha. Compartilha, sabe por quê? Seu vizinho, seus parentes, seus amigos vão ler aquilo ali. Não é você que está falando. É uma instituição que está falando daquele assunto. Olha só. Isso é normal, acontece comigo. Então, você começa a criar empatia com todo mundo. A gente também pode sensibilizar a sociedade e o próprio poder público quando conhece a nossa doença. A educação, gente, ela é feita de várias formas, através de congressos, fóruns, que foi o que aconteceu aqui hoje e ontem. A gente também tem um curso, que é o Paciente Navegador Além, a gente forma pacientes para que pacientes possam ensinar os outros a navegarem. Então, a gente tem um curso também para pacientes. E, ao todo, nós já tivemos mais de 1.000 profissionais capacitados nos nossos eventos. E mais de 100 pacientes navegadores formados no nosso curso. Olha o impacto disso. Olha quanta gente a gente está ensinando um pouco e quanto isso vai melhorar a vida de outras pessoas. Aqui algumas fotos de capacitações, de eventos que a gente promove. Ali tem até foto, eu fiz questão de colocar. A doutora Marta, ano passado, estava com a gente lá em Caratinga, da doutora Luciana. As duas elas já foram lá, viajar 12 horas para ir lá capacitar essas pessoas. A doutora Marta já foi diversas vezes, né? Então, gente, é isso. A Alessandra está sempre conosco. Aqui embaixo é palestra, eu botei só como exemplo, numa prefeitura. Já fomos lá no Rio de Janeiro, a Alessandra é doutoranda na Fiocruz, fazer palestra para o pessoal de dentro da Fiocruz. Gente, aonde tem oportunidade, nós temos que ir. É isso que eu quero que vocês entendam. Aqui, fotos dos e-books, porque o nosso curso Paciente Navegador ele é ao vivo, no Zoom, pode perguntar, e depois eles ainda têm a aula gravada e um e-book para poder consultar, para ajudar outros pacientes. Então, aqui são as capinhas dos e-books do ano passado, o desse ano está saindo. E o que a educação faz? Ela promove profissionais capacitados, ela desperta o interesse no meio acadêmico, tem estudantes que começam a se interessar e se aprofundar na nossa área. Ela melhora o atendimento, o diagnóstico e os encaminhamentos. Muitas vezes a gente entra na atenção básica e aí demora para encaminhar, para poder eles levarem a gente para onde a gente precisa. E os pacientes empoderados, que vocês já sabem o que é empoderado, ele pode tomar decisões compartilhadas sobre a própria saúde, melhorar a adesão ao tratamento dele, e ele também pode participar ativamente do próprio cuidado. E, por último, para a gente encerrar, é o advocacy. O que é advocacy? Advocacy é quando a gente trabalha, gente, com o poder público. Pode ser a nível municipal, estadual ou federal. Advocacy é quando a gente se une e quer convencer o poder público a criar uma lei, a melhorar alguma coisa para a comunidade. O advocacy não pensa na pessoa, ele pensa num todo. E eu trouxe um exemplo aqui muito importante do advocacy que aconteceu. Antes disso, eu coloquei essa frasezinha só para a gente pensar. Se você tivesse o poder da caneta de decidir uma lei, o que você faria? Isso é só para vocês pensarem. E pode ser que a resposta disso, na sua cabeça, surja a oportunidade de uma lei, de algo que vai impactar na vida do Brasil inteiro. As ações de advocacy elas podem ser executadas em qualquer nível, como eu falei, pode ser municipal, estadual ou nacional. Então, você pode criar leis municipais, estaduais e nacionais. E aqui o grande exemplo de advocacy que a gente tem na nossa vivência. O FOPAD. O FOPAD, gente, hoje nós estamos aqui, mas o primeiro foi lá em 2019. Ele aconteceu no Senado Federal. Quem estava lá lembra. Nesse dia aqui,
Quem tinha retocolite ulcerativa no Brasil não tinha nenhum medicamento imunobiológico, nem no SUS e nem no plano de saúde. E a doutora Marta promoveu esse evento brilhante, que levou representantes do Brasil inteiro para dentro do Senado Federal, e a gente junto engrossou a voz e pressionou o governo. E aí, logo, a doutora Marta teve a oportunidade de se encontrar com o ministro da Saúde, foi lá falar para ele da nossa realidade. E aí, aconteceu o quê? Foi atualizado o PCDT da retocolite. E hoje, todo paciente com retocolite tem direito a tratamento no Brasil, gente. Olha o impacto disso. Olha o que nós fizemos. O comando veio da doutora Marta, mas sozinho ninguém consegue. Todo mundo junto. Isso é advocacy, isso é trabalhar. Aqui tem um exemplo, embaixo, dali de baixo, a Alessandra participando de uma reunião na ANS, defendendo o interesse também da retocolite nos planos de saúde, e que hoje também foi incorporado nos planos de saúde. Ela estava lá representando a gente. E aqui a participação, tem 2 fotinhas da gente, na chamada pública, dentro da Conitec, a gente tem oportunidade de manifestar como paciente para tentar incluir tratamentos. Então, gente, advocacy é isso. Ele é super importante. Vocês estão percebendo a importância de se envolver numa causa, de engajar? Sozinho ninguém consegue, não. Se não tiver ninguém gritando e pedindo e falando, não acontece nada. E aí, para a gente encerrar, eu trouxe essa figurinha. Quando a gente fala em igualdade, é isso aqui, essa primeira foto. Tem gente que precisa de mais para ter acesso à mesma visão. Então, igualdade, ela não vai ser boa para todo mundo. Quando a gente fala em equidade, é você dar mais para quem precisa de mais, para colocar todo mundo no mesmo nível. E aí, um paciente, quando ele está empoderado, uma pessoa empoderada, você tira essa barreira da frente e ele consegue ver o cenário inteiro na sua frente. E quando esse paciente se envolve de verdade, ele veste a camisa e ele pertence à causa e ele começa a fazer a diferença para todo mundo. Faça parte desse movimento também. Vem trabalhar com com esse grupo de pessoas que estão realmente querendo mudar a vida de todo mundo. Aqui um agradecimento especial à doutora Marta pelo convite. Obrigada. Obrigada, Alê, também, pelo apoio de sempre. É isso, gente. A associação não vive sozinha, não faz nada sozinho. Mas, sem os outros estarem juntos, a gente fica muito fraco. E é isso que eu queria deixar aqui de mensagem para vocês. Muito obrigada.